Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. É a terceira e a quarta parte da Parashá Vayakhel, em Shmot, Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 30. Disse Moshe aos filhos de Israel: Vejam que Deus nomeou Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, com Miriam, filho de Hur é marido de Miriam, irmã de Moshe, da tribo de Eudá, porque a tribo vai pelo pai. Então Moshe era levita, e sua irmã Miriam, que era levita, casou com um homem da tribo de Eudá, chamado Hur, e o filho era Betzalel. E Deus nomeou ele para ser o artesão, um dos artesãos principais. E Moshe disse: Deus preencheu ele com o espírito divino de sabedoria, conhecimento e entendimento nas artes, para fazer planos de produção no ouro, na prata e no cobre, na hora de trabalhar pedras, de preenchimento da joia, no trabalho de marcenaria, para preparar todo tipo de artefato que exige planejamento anterior. E para instruir os outros, Deus lhe deu o poder junto com Oholiav, filho de Ahisamach, a tribo de Dan, uma pessoa desconhecida, e de uma tribo das mais jovens, que nasceram por último, que descendia de uma das matriarcas, que era a concubina de Jacó. Tinha a Raquel e Leá, esposas legítimas, e tinha Leá e Zilpá, que eram as concubinas, e os filhos delas eram considerados menos importantes. Aqui, Deus mostra a igualdade, aqui nesse momento não distingue entre a origem de quem é artesão. Seja Betzalel, seja Oholiav, os dois juntos ensinaram como fazer. Deus preencheu eles com sabedoria do coração para fazer todo o trabalho de marcenaria e arte na hora de bordar, no bordado e na costura, e preparar os detalhes costurados na lã tingida, nas 13 cores principais, azul celeste, vermelho vinho e vermelho intenso, e no linho branco, e na hora de tecer tecidos, faziam todo tipo de trabalho e ensinavam a maneira artística de fazer. Aqui começa o capítulo 36. Betzalel e Oholiav juntavam junto a eles todo homem de coração preparado, com sabedoria, imbuído por Deus, para conhecer e fazer todo tipo de serviço sagrado que Deus ordenou. Moshe chamou Betzalel e Oholiav e os homens artesãos que acompanhavam eles e que se dedicaram, se voluntariaram a se aproximar, assumir esse trabalho de preparar o tabernáculo. E eles tiraram diante de Moshe todos os donativos, todos os insumos, matérias-primas que trouxeram os filhos de Israel para esse serviço. Enquanto isso, os israelitas vinham trazendo cada vez mais coisas. Cada dia de manhã traziam mais doações de matérias-primas. Chegaram os artesãos sábios que faziam o trabalho sagrado e falaram para Moshe: o povo está trazendo demais matéria-prima, mais do que é necessário para o trabalho que Deus ordenou fazer. Então Moshe ordenou anunciar no acampamento que nenhum homem ou mulher tragam mais materiais como doação. Então o povo deixou de fazer a doação. E aquele material que foi doado era suficiente para tudo o que foi necessário e sobrava ainda. Então os artesãos fizeram o tabernáculo, a moradia, digamos assim, a tenda, de 10 lonas de lã fiado, quer dizer, fios que eram grossos, fiados várias fibras junto, de linho, e da lã, azul celeste, vinho e vermelha, com imagens sobre as lonas, imagens que exigiam um preparo artístico. Ele fez aquelas lonas. Cada lona media 28 cúbitos por 4. Eram 10, 28 por 4. No total, 28 por 40, então. Só que ele juntou as lonas uma a outra, 5 e 5, fazendo 28 por 20, os conjuntos, em costura. Depois de fazer as lonas separadas, ele costurou elas uma com a outra, 5 por 5. Ficou 28 com 20 em duas lonas separadas, cada uma desse tamanho. E fez aquelas argolas de lã azul celeste na borda
de uma ponta do conjunto, e assim na outra ponta ele fez 50 argolas em cada lado. E preparou 50 ganchos de ouro que juntavam as argolas de um lado com as argolas do outro, tornando aquele tecido costurado com arte e imagens e fios de lã e linho das diversas cores, se tornou uma lona só de 28 por 40 cúbitos de tamanho. Preparou depois uma lona feita da pele ou da lã das cabras, para servir de tenda por cima dessa primeira camada. Eram 11 lonas que mediam 30 por 4 cúbitos cada uma, vezes 11. Então, 30 vezes 4, 30 por 4, seriam 30 cúbitos por 44, quer dizer, maior do que a lona primeira, que é 28 por 40 no total. E juntou 5 lonas em costura uma com a outra, e outras 6 uma com a outra. Eram 11, então é 5 e 6. E fez 50 argolas na beirada, no extremo de cada conjunto, e fez ganchos de cobre, 50 ganchos para juntar esta lona de pele de cabra ou de lã de cabra, pelo que parece. E fez então a segunda camada. E a terceira camada da tenda ele fez de couro de carneiros tingidos de vermelho e couro de tarrax, aquele animal que tinha várias cores, no mínimo 2 cores, talvez uma girafa, uma zebra, uma coisa com várias cores. E pela Midrash seria um animal milagroso que tinha diversas cores, não somente 2. Acaba que o tabernáculo era feito uma tenda com 3 camadas de cobertura. Por dentro o forro era lã e linho, com arte. Por cima dele tinha a camada invisível, só visível nas bordas, de lã de cabra. E, por último, tinha a camada de couro de carneiros tingidos de vermelho. E do tarrax, que falamos que tinha uma discussão se era 4 camadas, couro de carneiro vermelho por cima dele o tarrax, ou meio e meio. Costuma se desenhar em protótipos do tabernáculo é um caminho de meio e meio, onde era um pedaço de couro vermelho e outro pedaço de couro de cores diversas, uma cor de um animal selvagem que tem diversas cores. Até que a porção do Chumash desta não terminou. Temos mais bastante. Como é a semana aqui vamos ler duas parashot juntas, então é um trecho bem longo. Depois ele preparou as tábuas de acácia que ficavam de pé, os pilares que seguravam essas lonas. A altura era 10 cúbitos e a largura, a espessura de uma tábua dessas, de 10 cúbitos de altura, era 1,5 cúbito por 1 cúbito. Então era um retângulo que de pé media 10, um retângulo de 1,5 por 1, a altura 10. E essas tábuas tinham pontas, tipo dentes, pontas dentadas, que eram seguradas por argolas e juntavam uma tábua na outra, nos dentes na extremidade. E ele fez com essa medida, ele fez 20 tábuas do lado sul, dentadas por baixo e por cima, e o segurado junto por 40 bases de prata por baixo, 2 bases para cada tábua. E do lado norte ele fez outros 40 tábuas, outros 20 tábuas com 40 bases de prata. E no fundo do tabernáculo, que é um pátio em U, então 20 tábuas no sul, 20 tábuas no norte, e no fundo fez 6 tábuas. E 2 tábuas preenchiam a quina desta parede.
E eram feitas de maneira que sejam alinhados uma com a outra, juntas, grudadas uma na outra, e seguradas pelo anel supremo por cima. Assim ele fez para as quinas também, fez uma medida com a maneira dentada de segurar junto com todas as paredes. Era parede contínua, não era apenas apoio da lona. Toda ela era cercada por madeira, e essa madeira era segurada por base de metal, e por cima era juntada um poste a outro com essas argolas, e também tinha ali os cadeados, que vamos ver logo adiante. Então, no total das tábuas do fundo, do lado oeste, era 8 tábuas, com 16 bases de prata, 2 debaixo de cada tábua. Depois ele fez os cadeados de acácia, 5 cadeados para cada lado, norte e sul. Um era longo, passava de fora a fora daquela parede, e 4 eram longos como a metade dessa parede. Um por baixo, 2 por baixo, fazendo todo o tamanho, cada uma metade do tamanho. Quer dizer, 10 e 10. 10 tábuas juntadas por um cadeado por baixo e um por cima. E outros 10 por outro por baixo e outro por cima. E um longo que segurava tudo junto. E as tábuas do fundo seguradas por 5 cadeados menores. E 5 cadeados seguravam o lado norte. Cada parede tinha 5 cadeados transversais que passavam por dentro de suporte de ouro, que eram fixados na madeira, e assim segurava as madeiras juntas. Agora, pelo que diz aqui, o cadeado mediano, ele passava por dentro de uma cavidade nas tábuas, não por fora. Então tinha, na verdade, cadeado externo 4 em cada parede, e no meio passava mais um na cavidade. E todas as tábuas foram folhadas a ouro, os anéis que o suportavam eram feitos de ouro, e os suportes dos cadeados de ouro, e os cadeados em si também, a madeira folhada a ouro. Depois fez a cortina da entrada, a cortina da divisória no meio, na verdade, no meio do tabernáculo. Fez ela com os 4 tipos de fios usados no tabernáculo: lã, azul celeste, vinho, vermelho intenso e linho. Produzido de maneira artística, fez ela com imagens. Suportado por 4 pilares de acácia, folhados a ouro, com ganchos de ouro, onde segurava a cortina. E a base desses pilares era 4 suportes de prata. Essa era a cortina interna entre o lugar onde jazia a arca sagrada com as tábuas da lei, para o compartimento externo, onde havia a menorá e a mesa e o altar dos incensos. Depois tinha outra cortina da porta de toda a tenda, da porta externa, feita com os mesmos tipos de fios utilizados ali: lã, azul, vinho e vermelho intenso, e linho branco, com arte de bordado, menos especial que aquele interno. E é suportada por 5 pilares, cujos ganchos e pontas supremas eram folhados a ouro, porém suas bases eram de cobre, na abertura externa, as bases dos pilares. Aqui vem o capítulo 37. Bezalel fez então a arca sagrada. Madeira de acácia, media 2,5 cúbitos por 1,5 cúbito, e a altura era 1,5 cúbito. Folhada aquela madeira com ouro puro, por fora e por dentro, e fez para ele um detalhe dourado na volta da extremidade superior. E fundiu para ele 4 argolas de ouro para seus 4 cantos, 2 de cada lado, onde introduziu-se
2 suportes, duas varas transversais de madeira de acácia folhada a ouro e colocou ali, então introduziu nas argolas essa vara de acácia que era feita para carregar a arca. Preparou a tampa chamada capolet de ouro puro, media 2,5 cúbitos por 1,5 cúbito, então ela cobria toda a caixa, e fez na parte superior da tampa 2 querubim, quer dizer, 2 criaturas, imagem de 2 criaturas talhadas de ouro, feitos numa arte de talhar de um bloco de ouro, sem solda, uma criatura em cada ponta da tampa. E essas criaturas tinham asas por cima de toda a tampa, e o rosto deles era virado ao meio da tampa. Depois ele foi fazer a mesa onde era feita a oferenda de pão semanal, madeira de acácia, 2 cúbitos de tamanho por 1 de largura e 1,5 cúbitos de altura, folhado a ouro puro, com detalhes de ouro, enfeite de ouro na volta da borda da mesa. Tinha um detalhe, depois tinha uma armação de largura de 1 punho, e em volta da armação outro detalhe de enfeite. E fundiu para ele 4 argolas de ouro, que eram fixadas nos 4 cantos onde haviam as pernas da mesa, na altura da armação. E ali introduzia-se as varas de madeira de acácia folhada a ouro, que eram feitas para carregar a mesa. Depois preparou os instrumentos que ficavam sobre a mesa, as bacias e as colheres e as canaletas e o suporte das canaletas. Era feito tipo uma prateleira, já falamos isso aqui na palestra anterior. Os suportes laterais que suportavam as canaletas, que formavam prateleiras sobre as quais jaziam os pães passando ar no meio. E as bacias eram as formas do pão. E as colheres eram 2 colheres onde se introduzia o líbano, um tipo de especiaria que ficava ali junto com os pães. Tudo isso aqui era feito de ouro puro, os instrumentos da mesa. Até aqui a porção do Rumash desta segunda-feira.